Enfim, vamos lá. A gente vai fazer aqui agora também, pessoal, com a participação do JP, do Léo aqui, as nossas notas do elenco, né? Pra gente poder avaliar como é que foi a atuação de cada um. Porque, como eu falo, a gente fala aqui muito do Zubeldia, fala do que cabe ao treinador, mas agora é hora de falar de quem entrou em campo, de quem chuta gol, de quem erra passe, de quem acerta. Então vamos falar de cada um. Léo, vou começar com você. Você e o JP votando. Se empatar, eu desempato aqui. Vou junto com o chat aqui pra gente poder desempatar, tá bom? Vamos falar do Rafael primeiro. O que vocês acharam do Rafael, Léo? Regular. Regular. E aí, JP, ele fez 2 defesas importantes. Então, eu vou colocar o Rafael como bom, porque pra mim ele não teve culpa nos gols. E ele, cara, salvou o que seria uma goleada do Bahia. Pra ser sincero, ele salvou alguns lances no primeiro tempo que, pra mim, eu colocaria como bom, tá? Porque acho que regular é quando o goleiro não falha, mas também não aparece, né? E hoje ele foi crucial pro São Paulo não ser goleado na Fonte Nova. É meio louco a gente falar, né? O goleiro foi bem quando o time perdeu, mas, cara, pra mim ele foi bom por conta disso. Ótimo, então vamos colocar. Eu vou com você também no bom, pelo seguinte, por conta das defesas que ele fez. Eu não acho que ele teve culpa no gol, né? Nos gols, né? No pênalti, nem na outra. Eu acho que a única coisa que se salva hoje é o Rafael. Acho, sinceramente, a única coisa que se salva. Vamos pra lateral direita aí, Léo. Cédric Soares. Péssimo. Pra mim, né, eu de verdade, eu preciso dividir o meu sentimento que não tá fácil. Pra mim, eu daria péssimo pra todo mundo. Pra mim, o Rafael foi o menos culpado de tudo que aconteceu. Mas mais uma partida péssima do Cédric Soares, mais uma partida abaixo. Parece que ele tá a 3 metros longe de cada jogada. E eu não tô querendo queimar, longe disso. Eu acho que é um jogador que vem com bagagem de nível europeu. Só que pra mim, cara, não tem condição. Não dá pra ter outras avaliações que não sejam essas. Então, pra mim, péssimo. Pois é, terrível, né? JP também. O que você acha? Ah, não, tô com o Léo nessa aí. O Cedric péssimo. Além de não ter aparecido bem no ataque, falhou na defesa, falhou diretamente no gol, no primeiro gol do Bahia, né? Então, mais uma partida terrível do Cedric. Muito ruim a partida mesmo dele. Vamos pra zaga, vai os dois aí, Léo, de uma vez só. Sabino e Arboleda. O que você achou? Ruim. Ruim. Vou cravar ruim. Não vi ali no primeiro gol do Bahia, claro, foi um conjunto da obra, mas péssimo não estaria de mau grado não, mas eu vou dar ruim pelas partidas que eles vêm fazendo ao longo da temporada e também não foram bem hoje, deveram bastante. O time de São Paulo inteiro, de modo geral, né? E aí, Léo, o JP, o que você achou dos dois? Ruim, vai, vou colocar como ruim. Acho que não dá pra gente colocar muito diferente disso. O time não foi bem defensivamente, tomou muita pressão do Bahia e se não fosse o Rafael, São Paulo teria sido goleado. Então, pra mim, a dupla de zaga foi ruim. Atuação ruim dos dois. Muito ruim. Vamos colocar aqui ruim pra Arboleda e Sabino. Sabino deu umas pichotadas hoje também. Eu acho que ele foi até pior do que o Arboleda, tá? Poderia até colocar o ruim pro Arboleda e o péssimo pro Sabino, mas vamos deixar os dois como ruim, né? Não gostei da atuação da zaga hoje não. Hoje foi... O Arboleda até que foi um pouquinho melhor, eu achei. Mas, enfim. Mas só um detalhe. Esse eu acho que é unanimidade, hein? Eu vou começar com você, JP. Wendel. Você foi... Acho que você foi certeiro. Aí é péssimo, né? Mais uma atuação péssima do Wendel. Impressionante como ele não conseguiu fazer um jogo bom no São Paulo ainda. Dá pra falar alguma coisa diferente, Léo? Eu queria que devolvessem, refizessem a negociação e voltasse o William Gomes de volta, porque o São Paulo ele dá de bandeja o William Gomes e o lateral, que eu esqueci o nome agora, que era da base Moreira. do São Paulo também. Moreira, perfeito. E assim, eu ainda acho que o Wendel pode render alguma coisa, não foi pra seleção à toa, mas ele precisa chegar no São Paulo, né? Tá na hora dele chegar no São Paulo. Mais uma atuação desastrosa. Péssimo. Péssimo, né? Foi muito abaixo mesmo aí. O Wendel parece que não estreou no São Paulo ainda. Eu entendo, como eu falei, questões físicas, adaptação, tudo bem, mas
já passou muito da hora dele mostrar alguma coisa. Já passou muito da hora. E quando a gente pensa na negociação que foi com o Porto, eu acho que o presidente do Porto deve estar assim, tipo, rindo, gargalhando nesse momento, viu? Pelo amor de Deus. Bom, vamos para os volantes. Só desculpa te cortar, senão o Thiago comenta aqui. Sempre vocês culpam o Wendel. Não foi ele que perdeu a bola e nem foi ele que fez o pênalti, mas vocês sempre arrumam o culpado. Thiago, beleza, você deve ter gostado da partida do Wendel. Realmente ele apareceu muito bem no ataque e foi crucial na defesa para evitar a derrota do São Paulo. Não, e no gol do William José, quem abaixou fui eu. Na hora de marcar, eu que marquei a bola, eu que abaixei e vi o William José assim, subindo assim pra fazer o gol. Fui eu. A ala esquerda vamos do lá, São Paulo é um seguir corredor, aqui os volantes. Pablo Maia e Bobadilha, Léo. Pablo Maia, péssimo. Bobadilha, regular. Desculpa, Léo, não vi. Repete pra mim. Bobadilha regular pra ruim também. Vamos colocar Bobadilha ruim e Pablo Maia péssimo. Mais uma partida péssima do Pablo Maia. Precisa voltar a jogar seu bom futebol também. Até pro São Paulo tentar alguma venda e seja ele, né? Porque desse jeito fica complicado. Terrível, hein, JP? O Pablo Maia tá disperso, tá fora de ritmo, errando. Ele armou uns 3 contra-ataques hoje, hein? Hoje acho que dá pra colocar Pablo Maia e Bobadilha na categoria péssimo, né? Acho que o Pablo Maia ainda pior, mas uma partida muito ruim, né, a dupla de volantes do São Paulo. Acompanho vocês aqui nessa, porque marcação, proteção da zaga, nossa, hoje terrível. Eu entendo que muitas vezes eles ficaram expostos demais, mas no que dependia deles, putz, era passe errado, era falta desnecessária, foi terrível. Aí tivemos o Luciano, JP, ele faz o gol de pênalti, mas e a atuação como um todo, contando o gol e tudo? Cara, eu vou colocar o Luciano como regular, porque foi o cara que mais tentou jogo no time do São Paulo, acho que junto com o Enzo Dias. Eu colocaria como regular. Não foi boa a partida, mas também não achei péssimo. Acho que ele estava ali, tentando alguma coisa. Deu um passe para o Rian muito bom no começo do jogo, né? No primeiro tempo, que foi a melhor chance do São Paulo fora o pênalti, né? E acho que dá para colocar regular a partida do Luciano. Regular. E aí, o Léo? Acompanha o relator, fez o gol de pênalti e tentou ao máximo ali quebrar linhas, teve o passe que ele fez no primeiro tempo pro Rian, que acabou perdendo o gol, então regular. Também não foi bom, tá? Tá bom, é isso aí. Ai, meu Deus, hoje tá difícil, a gente tem alguma coisa positiva aqui, viu? Vamos falar aí do trio de ataque, então, de uma vez só, Léo. Lucas Ferreira, Enzo, né, ataque, e Rian Francisco. Enzo eu colocaria regular, Rian ruim e Lucas Ferreira regular. Eu acho que o Enzo tentou de alguma maneira ser esse extremo que ele não é, ele é um lateral, mas ele tentou as principais jogadas ali, tentou fazer a área algumas vezes quando estava pela lateral, buscando tabela com o Rian. O Lucas Ferreira continua sendo desafogo, tem muita gente criticando o Lucas Ferreira, mas a função dele é essa, e eu acho que ele não é treinado para fazer outra coisa que não seja ser o desafogo, colocar a bola na frente e correr, porque você não vê a aproximação dos volantes, você não vê a aproximação dos pontas, é muito raro, e o Rian foi mal hoje, foi uma partida abaixo no começo do jogo, né, e não foi bem também. Então eu colocaria regular para os dois e para o Rian ruim. Pois foi complicado. O Lucas Ferreira tem oscilado nos últimos jogos, que faz parte também. O Rian Bala chegou pouco, mas quando chegou ele também não foi muito bem, né, o JP? Então, o Rian, acho que do trio de ataque ali, né, meio louco a gente falar trio de ataque com Enzo Dias, mas do trio que tá ali, acho que o Rian foi o pior mesmo, a partida dele foi ruim. Na verdade, eu colocaria até a partida do Rian como péssima, tá? Colocaria a atuação dele péssima, porque ele perde a única chance que ele teve, clara, assim, dele chegar e finalizar e fazer o gol, e fora, né, outros lances que ele não consegue acertar a tomada de decisão, não conseguiu fazer pivô, não conseguiu fazer praticamente nada no jogo, e quando teve a bola no pé, ele não conseguiu fazer praticamente nada correto, e ainda teve essa chance que ele perdeu. Então o Rian pra mim foi uma atuação péssima, não é que ele é péssimo, mas a atuação foi péssima. O Enzo, cara, mais uma vez, igual no jogo contra o Mirassol, ele tava fazendo uma partida bem ok, bem justa, e aí novamente comete um pênalti infantil. Então eu vou colocar ruim
por conta do pênalti cometido, assim como, aliás, o Lucas Ferreira eu vou colocar regular, porque também no ataque era o cara que estava mais tentando alguma coisa assim, enfim. Coloco então regular Lucas Ferreira, ruim Enzo Dias e péssimo Rian. Eu vou com vocês nessa. Para mim o Lucas Ferreira é regular, ele tentou ainda alguma coisa, mas ainda oscila um pouco. O Enzo ruim por conta do pênalti cometido, mais um pênalti infantil cometido, né? Chega que nem um carro sem freio, não ajuda, dentro da área, imprudente. E o Rian é pela atuação de hoje, ruim, né? Pela atuação de hoje, não é perseguição nem nada, até porque se fosse o André Silva a gente falaria também que foi ruim. Então não tem essa de proteger ninguém ou de ter birra com ninguém, né? Bom, dos nomes que entraram, a gente teve 4 substitutos, né? Ferrarese, Luca, Rodriguinho e Henrique. Aí eu queria que vocês resumissem aí, Léo, qual que é a sua visão sobre os 4? Cara, o Henrique não dá pra dar nota, jogou pouco. Nem o Rodriguinho também jogou pouco. O Ferrarese eu daria regular e o Luca eu daria bom, e por um simples motivo. Ele novamente entra muito bem, lendo muito bem o jogo, tentando buscar as ações de ataque, caindo pelas pontas, sofrendo faltas importantes, indo para um, e é um jogador que novamente me despertou, assim, pô, fiquei feliz de ver ele jogar, dá gosto de ver o Lucas jogar. Um dos poucos jogadores que busca jogo, não se esconde do jogo, né? E você vê, 17 anos, tem jogador com mais de 30 que se esconde de jogo, é complicado. Mas minha avaliação é essa. Eu acho que de todos aí o Luca foi bom, Rodriguinho e Henrique eu não daria nota e o Ferrarese regular. Concorda, JP? Tô de acordo. Análise perfeita aí do Léo. Henrique e Rodriguinho jogaram muito pouco, então sem nota. Ferrarese regular também, que não comprometeu, mas também não fez nada demais. E o Luca foi bem, entrou bem. Mudou um pouco a cara do jogo pro São Paulo, que, enfim, abriu um pouco mais espaços ali no setor esquerdo. Cara, é complicado. A gente fica falando, pô, será que não dava pra ter colocado o moleque já no intervalo? Será que não dava pra ter até começado jogando? Qual que era a real condição física dele? É difícil, talvez o Cubeiras tenha que explicar isso na coletiva, mas tô de acordo aí com o Léo. E aí temos o nosso treinador hoje, Max Cubeiras, porque o Zubeldia estava suspenso, né? Não foi a Fonte Nova. E dá pra opinar aí, JP, sobre Cubeiras? Cara, se tivesse uma nota abaixo de péssimo, seria essa, porque armou o time numa escalação que eu não entendi, uma escalação completamente esquisita, demorou pra mexer, mexeu de forma errada na minha visão. O Ferrarese, apesar de ter ter sido regular quando entrou, acho que ele poderia ter usado essa substituição para ser mais ofensivo, de repente colocando um atacante, já colocando o Henrique Carmo, por que não naquele momento? Então, pra mim, péssimo, né? Porque não dá pra dar uma nota ainda pior. Pois é, Cubeiras também muito criticado, Léo. Claro que o trabalho é do Zubeldia, tudo, né? Mas o Cubeiras que toma as decisões no campo, né? O Cubeiras que toma as decisões, mas segundo o próprio Zubeldia na última coletiva, não faz diferença nenhuma ele no campo ou não. Ou seja, teria que colocar, na minha opinião, até o nome do Zubeldia e não do Cubeiras. Então é péssimo, 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 péssimo. Se você me permite, Senna, rapidamente, tá acabando as muletas, né? Porque a muleta dos desfalques, eu venho e digo sempre, o Rogério Ceni em fevereiro de 2023 tinha 11 desfalques, em fevereiro. O Dorival, em 2 momentos do São Paulo, teve mais de 10 desfalques. Eu não estou falando que isso seja certo, mas isso, infelizmente, é uma prática comum do São Paulo Futebol Clube. Aí, se a gente avaliar o quarteto, mas está jogando com a molecada por conta das lesões. Nos jogos que o quarteto estava até o dia 16/4, se eu não me engano aqui, foi Ponte Preta, Velo Clube, Inter de Limeira e Santos fora. O São Paulo empatou 2 contra 2 adversários que não têm divisão nacional, e perdeu do Santos fora de casa, uma das únicas derrotas no Clássico, e perdeu da Ponte Preta, um time de Série C, dentro de casa. Ou seja, quando o São Paulo tinha o quarteto, o São Paulo também não desempenhava. E a gente vem trazendo essa questão do desempenho há muito tempo. Não é questão de defesa ou não, se é para demitir o Zubeldia ou não, eu acho que a diretoria tem uma grande parcela de culpa nisso. Mas não dá para a gente ficar colocando muletas, e quem vende muletas para o torcedor também está errado. Tá? É muita muleta e pouco futebol. A gente viu o resultado, a gente viu o quarteto jogando, não deu certo. Sem o quarteto não deu certo. Os meninos começaram a jogar, ainda deram uma animada, mas o São Paulo hoje é um time que não tem um padrão específico, e ele insiste nas mesmas coisas. Dobra de laterais, Luciano de 10. Até quando? A gente não sabe. Senna,
Enquanto, né, o Léo falava aí, tava pensando aqui, né? São Paulo perdeu mais um jogo, mais uma derrota fora de casa. E aí você imagina, né? Pô, o presidente tava lá na viagem, né? Tá lá com o clube. Não tá. O presidente tá realmente viajando, mas está em Munique, porque ele foi assistir a final da Champions. É claro, né, que à frente do São Paulo Futebol Clube, a prioridade é você ver a final da Champions, né? Você assistir, curtir, como perder isso, né? Então, assim, cara, obviamente a minha fala aqui é irônica, porque o presidente ele tem que estar nos Jogos do São Paulo, sim. Ele só não pode estar nos Jogos do São Paulo se eles tiverem compromisso a trabalho, se eles tiverem uma reunião com alguma possível contratação, com um possível técnico, enfim, com algum compromisso profissional. Certamente não era o caso, certamente ele foi a uma viagem de lazer para curtir a final da Champions, enquanto São Paulo perdia mais um jogo com uma atuação mais uma vez muito ruim no Campeonato Brasileiro. E aí a gente viu, né, na última semana também aquela zona que foi aquela reunião de conselho, com as dívidas sendo faladas ali, e aí depois tem vídeo nas redes sociais falando, não, mas a imprensa tá inventando coisa, porque já tá falando coisa que não sabe sobre a dívida, isso é normal no futebol. Normal para quem? Normal para quem você ter déficit durante o mês? Ah, faz parte do fluxo de caixa. Não faz parte coisa nenhuma. Não faz parte coisa nenhuma. Você ter déficit em qualquer situação é negativo. Já fala pela palavra déficit, é deficiência. É uma coisa que, financeiramente falando, é deficitário ao clube. É déficit, não é superávit, não é positivo, não é fluxo de caixa, não é sazonal, que é a palavra que ele usou. Não é nada disso. O São Paulo está numa situação financeira horrorosa, péssima. E muito disso é culpa da atual gestão. E das últimas gestões do São Paulo, que colocaram o São Paulo nessa situação. Aí é muito fácil a gente ver o resultado dentro de campo, ou a falta de resultado, e a gente começar a falar só do treinador, só do elenco, que são culpados também, tá? Porque quem tá jogando ali dentro de campo, quem tá fazendo as alterações, também são eles. Também tem culpa.